E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, nessa aula de filosofia eu vou falar sobre um dos temas mais importantes, ou importantes não, né, coisa chata de falar, mas um dos mais debatidos sobre, dentro desse cenário filosófico, que é a morte, algo que teoricamente todo mundo vai passar. Vamos falar sobre isso durante a aula, ok? Primeiro aspecto a respeito da morte, então a gente tem essa reflexão filosófica aqui para vocês lerem, não vou me deter a ela, mas é uma citação interessante que vocês podem ler e depois procurarem o título do autor. Vamos lá, nós temos duas formas bem claras de lidar com a morte literal. Quando eu falo morte literal, é aquela morte que acontece de fato, ou seja, é aquela lá no fim da vida, que a pessoa realmente morreu, não tem o que se fazer. Para essa morte literal, essa morte de fato, nós temos duas maneiras para lidar com ela. Uma maneira é muito ligada ao ateísmo, a ideia material de que a morte é um fim definitivo, ou seja, não tem nada além da morte, não tem nada que venha após a morte. Então surgem duas frases aí, o Carpe Diem, do filme Sociedade dos Poetas Mortos, que é Aproveite a Vida, o significado de Carpe Diem, e Viva la Vida, a música do Coldplay, por exemplo, daquela banda muito boa de pop rock, ok? Além dessa morte como fim definitivo, nós temos também uma visão da morte como passagem para uma outra vida. Essa visão é muito relacionada à religião. Por exemplo, a gente pegar o cristianismo, fala que a pessoa morre, ela então vai ser ressurreta para viver nos novos céus e novas terras. Novos céus e nova terra. E, por exemplo, se você pega uma religião espírita, que eles acreditam na reencarnação. Então você morre, você reencarna em uma nova vida. Na sociedade como um todo, a gente tem que identificar a morte de uma maneira. Ela é o fim de um ciclo. Nós nascemos, temos a nossa juventude, casamos e por fim morremos. Ok? Uma coisa interessante nós identificarmos sobre a morte é que ela é muito democrática, ou seja, ela vem para todos. Citei isso agora no começo da aula. Então a morte ela vem para todas as pessoas. Existe, por exemplo, a morte natural, é aquela que realmente vem com a velhice, mas existe também as mortes não naturais. Quais são essas? Quando uma pessoa mais jovem, que não tem nenhum quadro clínico, nenhuma doença crônica, ela acaba morrendo acidentalmente. Por exemplo, por suicídio, por desastres naturais, imprudência, muito ligado ao trânsito, vocês jovens aqui um pouco vão começar a beber, dirigir, por exemplo, isso é um perigo gigantesco, causa essas mortes não naturais, e também penúria, que é a relação de pobreza extrema, certo? Existe uma maneira de burlar a morte? Michael Jackson responde a ideia lá do vídeo dos Anônimos, em que mostra o Michael Jackson internado, na verdade, numa cápsula de criogenia. É uma técnica que estão usando para preservar o corpo da pessoa, para que lá na frente, quando se descubra a cura para uma doença, a pessoa possa ser curada. Tem aqui a imagenzinha também do personagem do desenho Futurama, que ficou preso a uma cápsula de criogenia. Mais uma reflexão filosófica. Nessa daqui está falando sobre a morte no gerúndio. O que é a morte no gerúndio? É o processo de morrer, ou o famoso morrendo, ok? Isso daqui acontece principalmente na terceira idade, com os mais velhos. Essa ideia de octogenário, por exemplo, a pessoa que já tem 80 anos. Quando fala aqui no capítulo 20, fala assim que ele olhou de frente para a morte quando estava no capítulo 20, ou seja, quando ele tinha 20 anos. Mas agora, o autor com 80 anos, não é mais ele quem olha para a morte, mas a morte que olha para ele. Uma frase que eu particularmente acho muito profunda. Vamos lá, essa morte no gerúndio, ou morrendo, ele pode ser visto no tratamento médico de 3 maneiras. Primeira, distanásia, é quando a pessoa está em coma. Se eu desligar os aparelhos, ela padece, ela falece, ok? Segundo, a ortotanásia, ou cuidado paliativo. São aquelas pessoas que elas já não receberão a cura, só por um milagre mesmo elas terão essa cura. Então, para aliviar a dor e ela ter uma morte calma, uma morte indolor, uma morte sem dor, você só dá medicamentos como morfina para suspender essa dor, sabendo que a morte é próxima, essa pessoa ela irá morrer de fato. E por fim, temos a eutanásia, que é a ação ou a boa morte, onde você tem uma ação direta para causar a morte de alguém que já está em cuidados médicos há muito tempo. A eutanásia é muito discutida, muito debatida hoje filosoficamente pelas questões éticas, uma vez que ou o médico causa a morte do paciente ou o próprio paciente causa a sua morte. Então, em muitos países como o Brasil não é permitida a eutanásia.
Outros países lá fora, na Europa, por exemplo, é permitida a eutanásia. Vale lembrar o filme Como Eu Era Antes de Você, uma ótima indicação aí da Netflix para vocês assistirem. A eutanásia tem 3 tipos, 3 modos. Ativa, uma injeção letal na veia e a pessoa falece. Ela dorme praticamente e morre dormindo. Passiva, que é quando se desligam os aparelhos. E o suicídio assistido, que é quando se dá o medicamento na mão do paciente e ele ingere esse medicamento que vai gerar a sua morte. Vamos lá, ao longo da vida nós temos outros processos de morte, que é o que nós chamamos de mortes simbólicas, acontecem durante a vida. A principal delas tem a ver com os relacionamentos. Como que... relacionadas, eu bati a mão aqui, não. Relacionamentos. Então, quando você está em um relacionamento amoroso, você tem aquele crush, aquele ficante na escola, por exemplo, ali você está, quando você rompe com esse crush, quando você rompe esse relacionamento amoroso, ali você tem a morte simbólica do sentimento que você tinha por aquela pessoa dentro de você. Então, o sentimento que você tinha por ela morreu dentro de você. Isso é uma morte simbólica, aquela que não é literal. Quer dizer que aquela pessoa morreu, ela bateu as botas, ela foi enterrada no caixão? Não. O sentimento que havia em você por ela, ele se foi. Certo? Vamos lá. Continuando, agora vamos falar um pouco sobre os filósofos e a maneira como eles veem a morte. Nós temos Sócrates e Platão, que consideravam que, sabendo da existência da morte lá no final da vida, então a filosofia deveria me ensinar a saber viver. Eu deveria aprender com a filosofia para viver melhor, sabendo que lá no final de tudo eu chegaria à morte. Para Epicuro, a morte ela não significa nada. Por que a morte não significa nada? Porque eu estou vivo, então não vejo a morte. Uma pessoa que já morreu, ela não pode voltar à vida e me explicar o que era a morte. Então, a morte para Epicuro não significa absolutamente nada. Michel de Montaigne fala que as pessoas que aprendem a morrer, as pessoas que aprendem que lá no final terá um fim, essas daí elas não levam uma vida medíocre. Por saberem que a vida é finita, por saberem que a vida tem um fim, e esse fim é bem rápido, é bem logo, bem breve, por saber que essa vida vai chegar ao fim, então a pessoa vive uma vida de fato, uma vida com emoção, uma vida com sentimentos, uma vida em que ela realiza aquilo que ela sonhou. Heidegger fala assim que a existência autêntica é o ser para a morte. É a ideia, eu sei que eu vou morrer, então sabendo que eu vou morrer, eu vou viver minha vida de fato. Eu não vou ficar preso a coisas pequenas, sabendo que daqui a pouco eu vou partir dessa para uma outra. Ou não, simplesmente vai ter o fim definitivo, que é como Sartre vê. Para ele, a existência da morte no fim da vida tira da vida qualquer sentido, qualquer significado. O fato de chegar lá no final e eu morrer mostra que a vida não tem significância alguma. Por quê? Qualquer luta que eu tiver aqui, qualquer vitória que eu tiver aqui, lá no final não vai valer de nada. Esse é o pensamento de Sartre, é o pensamento mais pessimista em relação à morte, até porque você tira o significado da vida com ela. Certo? Gente, espero que tenham gostado, sobretudo entendido. Fiquem com Deus, um grande abraço e tchau.